primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Senhor Jesus, aqui estamos na noite desse dia para aprender da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu querer, daquilo que está nos Teus projetos, nos Teus sonhos, nas Tuas determinações. Aqui está a Tua igreja com um objetivo claro, meu Deus, latente e patente, de ouvir a Tua voz, ser alimentado pela Tua palavra. Eu rogamos que assim o Senhor venha e nos abençoe a todos, falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Na época de Jesus, lá em Jerusalém, existiam 7 doutores, 7 homens formados, estudados, gabaritados e capacitados. Eram os mais famosos, eram 7. O nome do primeiro era Hilel, depois tinha o Chamai, José de Arimateia, Nicodemos, Anás, Caifás e Gamaliel. Era o nome dos 7 homens mais estudados que existiam na época de Jesus em Jerusalém. Hilel, Chamai, José de Arimateia, Nicodemos, Anás, Caifás e Gamaliel. Esses homens eles já estavam com uma idade avançada, eram muito estudados, muito instruídos, e eles precisavam de preparar outros homens jovens para substituí-los no momento que eles partissem dessa para uma melhor. Entre estes estava um jovem chamado Saulo, ou Saul, no hebraico, e no grego Saulo, que é exatamente aquele que se vira, é transformado depois no apóstolo Paulo. Saulo é da cidade de Tarso. Lá em Tarso, ele tem 2 professores, que eram os mais importantes, os mais estudados lá em Tarso, que eram o Nestor e o Antenedoro, homens gabaritados, preparados, instruídos, com quem Paulo foi ensinado a respeito de teologia, de conhecimento, de lei, de todo o preparo. Até porque a cidade de Tarso era uma cidade que tinha essa fama de ser uma cidade preparada, uma cidade que o povo gostava de estudar a palavra, de conhecimento, de cultura. Era uma cidade tão famosa que um dia um dos imperadores de Roma foi visitar a cidade de Tarso, e quando ele viu a cultura da cidade, ele transformou a cidade em uma cidade civita. Uma cidade civita é uma cidade que é automaticamente transformada em uma cidade romana. E nós sabemos que a Roma naquele tempo tinha um poder grande, e não era todo mundo que tinha o direito de ser cidadão romano. O cidadão romano, ele poderia andar de graça nos navios, só ele podia abrir uma loja. Se alguém batesse no cidadão romano, tinha que pagar, tinha que pedir desculpa em público e pagar o que a pessoa pedisse. Era um privilégio grande ser cidadão romano. E quando esse imperador viu a grandeza dessa cidade, ele deu a ela esse título, que também deixava ela livre de pagar imposto, de pagar qualquer tributo. Foi lá que o apóstolo Paulo foi ensinado. Só que quando viram que Paulo já tinha aprendido tudo e estava até indo além dos seus professores, decidiram mandá-lo para Jerusalém, para que ele estudasse lá. E ele foi estudar exatamente aos pés do maior, na faculdade de Gamaliel. Gamaliel era o cara, como alguém diz, na época de cultura. E o apóstolo Paulo, depois quando ele se converte, ele mesmo diz que ele sobrepujava a todos na escola. Ele era o melhor aluno, só tirava nota 10. Ele chegou a um nível tão elevado que ele entrou no Sinédrio, ele passou a fazer parte, deixa eu explicar o que é o Sinédrio. Sinédrio é um grupo de 70 homens mais um, que eram os mais instruídos de Israel, os mais preparados. Agora, para você fazer parte, você tinha que ser casado,
tinha que ter uma certa idade para poder fazer parte. Paulo foi colocado ainda solteiro e jovem, pela grande capacidade e a cultura que ele tinha, ele foi escolhido para fazer parte do Sinédrio. Eu estou falando sobre o conhecimento da palavra. Quando ele se converte, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre ressurreição. E ressurreição era uma coisa que as pessoas não acreditavam com facilidade. Hoje a gente acredita, hoje a gente aceita com facilidade alguém dizer que Jesus ressuscitou, mas naquela época não. Existia 3 tipos de filosofia naquela época que as pessoas ensinavam. Uma era acho que era o filósofo Platão. Ele dizia que quando a gente morre, a nossa alma vai para um lugar chamado Ilion. Eu acho que deve ser o Hades, o Sheol para os hebreus e o Hades para o grego. Ele dizia que a alma vai para ali. Já o Pitágoras, ele acreditava na transmigração da alma. O que é transmigração da alma? É que quando você morre, a sua alma vai para o corpo de outra pessoa. É quase como uma reencarnação. Só que na transmigração, tem um fato também de que você pode ir para um bicho, para um cachorro, para um cavalo, para uma vaca, entendeu? Era isso que ele acreditava, na transmigração. Já a escola dos epicureus, era outra escola, outra classe, dizia que quando você morre, a sua alma some, evapora, você não tem mais consciência de nada, evapora tudo, some tudo. Isso é o que pensam os ateus. Os ateus têm essa visão de que depois que morre, acaba-se a consciência, alma e espírito, não tem vida após a morte, nem muito menos vida eterna. Era a visão dos epicureus. Então, quando alguém chegava falando de ressurreição, aquilo era automaticamente rejeitado. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai pregar lá no Areópago, e ele traz uma palavra interessante. Alguém diz, olha, nós vamos chamar os filósofos da cidade, os cabeças, para você trazer uma palavra para a gente. Aí quando ele começa a falar, aí ele fala de ressurreição. Sabe o que é que as pessoas dizem? Pode ir embora daqui, a gente não acredita nesse negócio de ressurreição, não. Um Deus que morreu, que ressuscitou? Não, o nosso Deus, a Grécia, o nosso Deus é Zeus, o Deus do raio. O nosso Deus é Hércules, é o Aquiles, é Atenas e outros deuses mais. Esse um Deus que morre, não, a gente não acredita nesse negócio, não. Escorraçaram e expulsaram o apóstolo Paulo dali. Mas ele continua pregando. Ele continua anunciando. Agora é interessante, eu vi isso no programa do Jô Soares, que faleceu esses dias, e ele está entrevistando um pastor chamado Dr. Rodrigo Silva. Pastor, ele é formado em arqueologia bíblica. E o Jô pergunta, mas como é que dá para acreditar que Jesus ressuscitou? Tudo bem, eu acredito que Jesus existiu, mas fica difícil acreditar na ressurreição de Jesus. Aí ele vou provar para você com evidências arqueológicas. Veja só, Jô, os apóstolos começaram a pregar e escreveram a Bíblia, e a gente percebe que eles não maquiaram a Bíblia, não enfeitaram e nem esconderam os defeitos que a Bíblia podia apresentar. Não, eles escreveram a realidade. Primeiro, eles dizem que Jesus ressuscitou no 3º dia. Só que para o judeu, a pessoa só está realmente morta depois de 4 dias. Até no 3º dia você pode estar em coma. A gente vê a história de pessoa que passou 1 ano, 2 anos em coma, entendeu? Então para eles, 3 dias você está em coma, pode ressuscitar, está só desmaiado. Veja que Jesus deixou para ir ressuscitar Lázaro no 4 dias, quando ele já estava podre. Para realmente dar uma prova que Jesus podia ressuscitar uma pessoa morta. Ele ressuscitou a filha de Jairo há poucas horas, o filho da viúva de Naim, acho que depois de 24 horas, mas Lázaro deixou para ir depois de 4 dias, ele deixou de propósito, para as pessoas verem. Lázaro já estava fedendo, já estava podre. Mas Jesus Cristo, ele ressuscita no 3º dia. Ele é crucificado na quinta, tardezinha mais ou menos, no seu horário, passou a sexta, o sábado, no domingo de manhã ele ressuscita. Aliás, ele foi crucificado na sexta, sábado e de manhã. Não chegou nem a 3 dias direito, contando em horas. Mas isso também tem um teor bíblico. A Bíblia diz que a sua carne, o seu corpo, não veria a corrupção, ou seja, não apodreceria. Então Deus tinha que ressuscitá-lo antes do 4º dia,
para ele não entrar em estado de putrefação, porque tinha uma profecia. Mas se eles quisessem maquiar e cobrir essas faltas, ele poderia dizer que ele ressuscitou no 4º dia, mas não foi no 3º, eles falaram a verdade. Eles não encobriram, não tapearam, não fizeram uma coisa para inventar ou trazer uma... Não. Segundo, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foram mulheres. Hoje a gente tem essa facilidade de que as mulheres têm direitos iguais, e isso é justo, porque diante de Deus não tem homem nem mulher. Mas naquela época, o testemunho de uma mulher não valia. Sabia disso? Que não valia. Mas eles não esconderam, não foi uma mulher que viu, eles escreveram realmente como aconteceu. Não tapearam, não foi Pedro que viu, foi João, não, foi uma mulher, foi as mulheres que viram ressuscitado, eles escreveram como estava, eles não tentaram maquiar, porque quem quer vender um produto, quem quer fazer marketing, floreia, maquia, né, faz aquela camuflagem para o produto aparecer bonito, atraente, convincente, mas eles foram com a realidade. E a terceira coisa eu vou dizer essa e concluir esse raciocínio e passar para o próximo. É exatamente o fato de que eles sustentaram a história com Agar, história verdadeira de que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Aí o doutor Rodrigo Silva olha para o Jô e diz assim: ô Jô, quanto tempo dura uma mentira? Porque já faz mais de 12.000 anos que nós estamos pregando isso. E depois ele pergunta assim: e quando a gente mente, se alguém chegar a mentir, a gente mente, ou quando alguém mente, é para levar alguma vantagem, não é? É para se sair de algum perigo. Mas os discípulos não. Eles disseram que tinha visto Jesus ressuscitado, e que Jesus ressuscitou, e eles eram perseguidos. Eles eram decapitados, crucificados, jogado para os leões, jogado na arena. Ô Jô, você acha que alguém vai morrer por uma mentira? Você acha que se fosse mentira, eles aceitariam a morte, Jô? Por uma mentira? Olha, vamos dizer que Jesus ressuscitou, mas é mentira. É só para a gente tapear, tentar fazer as pessoas ser crentes. Aí alguém fez, olha, se você continuar com essa história, nós vamos lhe matar. Não, pai, foi não, a gente estava inventando aqui, era uma brincadeira. Mas por que eles morreram? Porque era verdade. Porque nós não vimos, não estávamos lá. Nós acreditamos pela fé. Mas a fé que está em nós é uma certeza tão grande que a gente enfrenta tudo, passa por toda dificuldade, por humilhações, perseguições, mas permanece na presença. Isso é convicção, isso é certeza. Eu falei aqui outro dia, eu vou repetir só para encaixar na mensagem, que os ateus criticam, acusam, fazem perguntas, inventam história, para aquela coisa toda. E tem muita coisa na Bíblia que a gente não tem uma resposta clara e precisa. Mas o que eu já vi de pessoas possessas, endemoniadas, e alguém chegar lá e dizer: saia em nome de Jesus, e o demônio sai, irmãos. Então não pode tirar de mim essa certeza de que Deus existe, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que tem todo o poder nos céus e na terra. Não tem como tirar. Então era convicção, era certeza. Mas aí, o interessante, eu estou terminando, vocês têm até um hino para cantar, eu vou ungir os irmãos depois aqui. Prepara aí o hino. O que é mais interessante aqui é que as pessoas questionavam os sacerdotes, questionavam os escribas e os fariseus. E essa história desse Jesus aí? Lembra que Jesus um dia curou o cego de nascença, e os sacerdotes mandaram chamar o cego para saber que história era aquela. Disse: olha, eu não sei quem ele é não, só sei que eu era cego e agora estou vendo. Eu só sei que ele me curou. Aí disseram: tu quer ser discípulo dele? Não, ele disse para os sacerdotes: vocês querem ser discípulo dele? Seja discípulo dele você. Nós somos discípulos de Moisés. Esse nós não sabemos quem é, nem de onde vem, nem para onde vai. Por que eles diziam isso? Porque eles eram doutores.
homens estudados e formados. Então eles questionavam os sacerdotes, eles diziam assim para eles: veja se alguns dos nossos mestres doutores estão seguindo ele. Quem segue a ele são só pescadores, pessoas sem cultura, semi-analfabeto, ou analfabeto funcional, pessoas sem leitura, são os que seguem a ele. Mas pessoas estudadas não seguem esse Jesus, não acreditam nesse Jesus. Eles diziam isso, eles falavam isso. Aí é quando Jesus decide ter um encontro com um rapaz chamado Saulo, o aluno nota 10 da faculdade de Gamaliel, aquele que estava cotado para substituir os doutores quando morressem, aquele que recebia carta branca dos sacerdotes, aquele que entrou no sinédrio ainda solteiro e muito jovem, pela capacidade, pela cultura, pelo conhecimento que ele tinha. Aí ele vai para Damasco para acabar, num culto que nesse que a gente está aqui, ele chegava, quebrava tudo e acabava, prendia, matava. Aí ele vai, aí Jesus Cristo decidiu marcar um encontro com ele. Jesus Cristo, é hoje, Paulo, que eu vou ter um encontro com você. Hoje você vai saber com quanto Paulo se faz uma jangada. Você está perseguindo o meu povo, meus pequenininhos? Aí aparece para ele: Saulo, por que é que você me persegue? Não, senhor, não persigo o senhor não. Quem foi que disse isso? Isso é uma fake news. Não, você não entendeu, Saulo. Quando você persegue um desses pequeninos que crê em mim, você está me perseguindo, rapaz. E dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Cai do cavalo, fica cego, é levado para Damasco, para uma rua chamada direita, vai para a casa de um certo Simão. Aí Jesus Cristo vai lá até o Ananias, Ananias vai até Damasco, uma rua chamada direita, vai na casa do Simão, porque lá tem um rapaz chamado Saulo que está sem ver, e ele viu numa visão que você entrava para orar por ele. Aí o Ananias: espera aí, eu conheço esse Saulo, eu sei quem é esse camarada. Se eu não me engano, é um que acabou o culto lá, não sei aonde, e fechou a igreja não sei aonde, e ele persegue, aleluia. Não, senhor, não vou não. Não, Ananias, é para isso, sou eu que estou mandando. Mas ele é perigoso, era perigoso para a igreja e a favor do mundo. Agora ele vai ser a favor da igreja e perigoso para o mundo. Ele era contra a igreja e a favor do inimigo. Agora ele vai ficar a favor da igreja e contra o inimigo. Porque para mim ele é um vaso escolhido. E eu vou te mostrar o quanto ele há de padecer pela minha palavra e pelo meu evangelho. Aí Ananias foi lá, entrou na casa do Simão, disse: irmão Saulo, o Senhor me manda aqui orar por você. Estendeu as mãos, orou por ele, algo como umas escamas caiu dos olhos de Saulo, ele passou a enxergar novamente, foi batizado e se tornou crente. No capítulo 12 da segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas que há 14 anos foi arrebatado do Espírito ao terceiro céu e viu coisas que o homem não consegue narrar, não consegue falar, coisas indizíveis, inarráveis. Ele diz: eu não tenho de que me gloriar, mas nessas coisas eu poderia até me gloriar. Aí ele diz: mas foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me glorie pelas excelências das revelações, porque este homem era ele que teve essa revelação. Por isso que eu li de propósito essa primeira parte aqui do versículo 23 do capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele se tornou um vaso tão especial para Jesus, que o próprio Jesus ensinava a ele, era o professor dele, porque eu aprendi do Senhor, eu recebi do Senhor o que eu vos ensinei. Foi Jesus que disse para ele: olha Saulo, na noite que eu fui traído, eu tomei o pão, eu dei graça, parti, deu discípulo dizendo, isso tudo Jesus ensinou para ele, falou para ele. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo assim: Saulo, aquilo que tu aprendeu na academia de Gamaliel, pode jogar fora, não serve para ele não. O que vai servir é o que eu vou lhe ensinar.
O conselho que alguém lhe deu, diz, faça assim o assado, deixe de lado. O que vai fazer é o meu conselho, o conselho da minha palavra. Ah, mas é o meu amigo de confiança, é o meu pai, é minha mãe, meu irmão, meu marido, minha mulher, meu filho. Não, o que vai valer é o conselho da palavra de Deus. É o que Deus vai falar para a minha vida e para a sua vida. Aí o que é que acontece? O apóstolo Paulo aparece nas ruas de Jerusalém, em outras cidades, pregando o evangelho. Aí os mesmos que no início correram até o sacerdote e disseram assim, ó, tem muita gente se convertendo, eles dizem, não, mas só os analfabetos, os indoutos, as pessoas sem cultura é que aceitam esse Jesus. Aí os camaradas correram lá, disse, aí agora, tem um doutor pregando a palavra. O senhor não disse que era só pessoa sem cultura, mas o doutor Paulo, o melhor aluno da escola de Gamaliel, é que está pregando, aleluia. É quem está dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, e está provando, e a palavra diz que ele provava pelas Escrituras. Aleluia, ele mostrava na Bíblia. Aí quando você apresenta a Bíblia, irmão, Satanás tem que engolir seco, aleluia. Ele vai se entalar, se engasgar, mas vai ter que engolir. Quando você entra com a Bíblia, irmãos, é como você entrasse com uma voadora, com os dois pés no peito, assim, pá. A arara cai para trás e bolando, capoeira tapa. Não foi assim que Jesus Cristo fez lá no deserto, irmão? Quando estava jejuando 40 dias e 40 noites. E o Satanás é doido, irmão. Foi mexer com Jesus, Filho de Deus, em jejum, 40 dias e 40 noites, espia. 40 dias e 40 noites, orando, jejuando, sem comer, sem beber, numa santidade de... Aí Satanás, vou pegá-lo. Aí chegou lá, percebeu que Jesus estava com fome, porque Jesus estava no corpo humano. E disse, tu disse que é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí foi Jesus, deu com os pés assim. Ei, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o Satanás sai, ele é bom de Bíblia. Não, Jesus não é bom de Bíblia, Jesus é a própria Bíblia, é a própria palavra. Alguém disse que tudo isso que está na lei de Deus, quando Deus criou o homem, estava dentro do homem. Quando o homem pecou, saiu de dentro dele, se perdeu. Para não ficar totalmente perdido, foi preciso colocar no papel, mas estava tudo escrito dentro do homem. O homem perdeu. Porque a palavra e Jesus são um só. Aí Satanás, ele é bom de me levou ele para o pináculo do templo. E disse, salta daqui abaixo, porque está escrito lá no Salmo 91, que Deus vai dar ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar, para que você nem sequer tropece com o teu pé em pedra. Aleluia! E isso é verdade. O que não pode é tentar a Deus, mas que é verdade que tem anjos nos guardando, tem. Aleluia. Caiu ao nosso lado, desce à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Deus é tão preocupado e tão cuidadoso para conosco, que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Você pode amar o seu marido, a sua mulher, o seu filho, o seu pai e a sua mãe, mas eu duvido você parar para contar quantos cabelos tem na cabeça dele. Aleluia! Esse é o cuidado de Jesus, cuidado de Deus. Aí Jesus Cristo disse, ó, também está escrito, mais uma vez, com os dois pés, pá. No deserto aí tem poeira. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Pensa que Satanás se conformou? Isso aqui é uma lição para a gente. A Bíblia diz que ele vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ó, sobre a vida de quem não é crente, se expulsa, em nome de Jesus. Mas sobre as nossas vidas é resistência. Chegai-vos a Deus,
ele se chegará a vós, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Para nós é resistirmos. Que ele vive ao derredor. Ele vai para a terceira tentativa com Jesus. Leva para o monte mais alto que tem, de onde dá para ver todas as riquezas, grandeza, sucesso, maravilha do mundo, e diz: tudo isso eu te dou se você simplesmente se prostrar, me adorar. Glória a Deus. Porque Jesus, ele sabia que ia voltar para o céu, para a destra de Deus, sentar-se ao trono, receber a glória que tinha antes, toda a autoridade. Mas para isso ele precisaria ser preso, traído, vendido, cuspido, esbofeteado, chicoteado, surra de vara, carregar a cruz, coroa de espinho, cravado na cruz, a lança, e tudo isso ele teria que passar para poder voltar novamente à glória do princípio. Mas Satanás disse: comigo é fácil, é só você se ajoelhar aqui 2 minutinhos e eu dou tudo para você. A proposta de Satanás, irmãos, ela veio com uma apresentação melhor do que a proposta de Deus. Só que Satanás, ele nos oferece tais coisas querendo tomar a nossa alma para o inferno. E Deus, além de nos abençoar e nos prosperar, o objetivo é levar a nossa alma para os céus. Para ser sincero aqui com você, aleluia, Satanás não tem nada, irmãos. Está entregue a ele, mas nada pertence a ele. O mundo jaz no maligno, está escrito, mas isso é uma vontade permissiva de Deus. Foi por isso que eu gostei daquela colocação que alguém fez o seguinte: dizem que deram os rios e os mares para Iemanjá, as matas para, sei lá, o Curupira, para Florzinha e outros demônios. Aí diz: não, os mares é do demônio tal, as matas é dos demônios tal, o deserto é do demônio tal. É tudo mentira, irmãos. Porque no Salmo 24 está escrito assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Não, Satanás não é dono de nada, é tudo de Deus. Aleluia. Aí ele disse: olha, esse próximo aqui que eu vou te dar isso tudo. Mentira, irmãos. Que ele quer tomar a alma. Aí foi quando Jesus Cristo disse assim para ele: sai, Satanás. Porque está escrito, palavra mais uma vez, está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aí foi quando o diabo pôs assim, ficou aquele fedor de enxofre, ele partiu com mais de 1000. Aí a Bíblia diz que chegaram os anjos de Deus. E sabe o que foi que os anjos de Deus fizeram? Trouxeram pão para Jesus e o serviram. Toda vez que você resistir aos pratos de Satanás, Deus vai mandar um prato para você. Toda vez que você resistir, aleluia, e desprezar as ofertas de Satanás, os presentes de Satanás, Deus vai trazer um presente para você. Glória a Deus. Satanás, ele vai oferecer muita coisa, vai trazer muitas propostas, aleluia. Se você conseguir permanecer firme, porque não é fácil não, aleluia, porque ele traz com mais maquiagem, com mais beleza, com mais florido, de uma forma mais facilitada. Mas lembre-se, ele quer amarrar a sua alma, ele quer aprisionar a sua alma, aleluia. Mas há poder no sangue de Jesus. O Senhor já nos orientou, o Senhor já nos esclareceu, o Senhor já nos revelou que ele não tem nada para dar para ninguém, aleluia. Glória a Deus. Para ser sincero a você, meu irmão, até na casa dele a chave está na mão de Jesus. Ele não manda nem na casa dele. Glória a Jesus. Na verdade, a casa nem é dele.
fabricou para colocar ele lá. Não é por isso que a chave está na mão de Jesus. Alguém disse que um templo estava na mão de Satanás. Porque até eu li algumas vezes de forma equivocada e até falei de forma equivocada o texto de Apocalipse que diz assim, diz que ele tomou a chave da morte e do inferno. Mas só que não está escrito assim, não. Depois eu fui pesquisar e estudar com carinho, ler com calma, sem pressa, e lá está escrito assim, fui morto e agora estou vivo. E tenho, não é tomei, e se tenho as chaves da morte e do inferno. Ele não tomou. A chave da morte e do inferno nunca esteve na mão de Satanás e na morte, sempre esteve na mão de Deus. Quando Jesus Cristo venceu, aí Deus passou para ele a chave da morte e a chave do inferno. Ele disse, não, vou dar mais um pouquinho. Aí Jesus Cristo, ele me deu mais alguma coisa. Foi o que ele deu mais? Ele me deu todo o poder nos céus e na terra. Não foi isso que Jesus falou quando apareceu aos discípulos após ressuscitar? E dá comissão para eles pregar, e quando ele terminou, ele falou só, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não tem para ninguém, aleluia. Aí eu fico olhando para a igreja, para o irmão, para a irmã, com medo de cara feia, com medo de bruxaria, com medo de terra de cemitério, com medo de vela preta, com medo de macumba, irmão. O poder está na mão de Deus. A macumba não é maior do que o teu Jesus. A terra de cemitério não é maior do que Jesus. A galinha preta não é maior do que o teu Jesus. O trabalho feito na encruzilhada, na mata virgem, com farofa, com charuto, com cachaça, não é maior do que o teu Jesus. O teu Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Oh, aleluia. Eu recebi do Senhor o que também vos ensino.